Espírita no Rio de Janeiro, reunião do dia 29 de janeiro de 2021. Louvado seja esta casa de amor e esperança, que possa nos abrigar hoje e sempre. Estamos aqui, não somente eu, mas toda a espiritualidade, os mentores espirituais desta casa. Meus irmãos, reconhecemos que são dias difíceis e de grandes provações. Mas a espiritualidade abençoa todos os esforços das realizações nesta casa, especialmente o amparo aos que sofrem. Aqueles a quem Deus ama e protege, o irmão revoltado, os sofredores. Ele ampara e protege a todos. Não importa o caminho da estrada, a necessidade sempre será o amor. Jesus não faz distinção alguma, prossegue o progresso de cada um, oferecendo trabalho no bem. Tudo o que ele nos disse cumpriu. Hoje é a hora em que estamos precisando urgentemente amar. Caminhar pela estrada do amor, da tolerância e da paciência. E nada é maior que a prece para esses dias. Antes de tudo, meus irmãos, lembramos que a todos os trabalhadores dessa casa, todos os trabalhadores encarnados desta casa, que nós estamos aqui. Um espírito protetor. Invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que vamos falar sobre os trabalhadores do espaço, ou os mentores espirituais. Mas por que eu usei o termo os trabalhadores do espaço? Porque na origem da CERT, que está aqui, esse ranchinho pequeno, de 3x3, quando ele surge, uma obra gigantesca que hoje é, o nome da CERT era, alguém sabe? Sociedade Espírita Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço. Esse nome nós tivemos até 1968. A fundação da CERT é em 56. Até 68 nós tivemos esse nome na nossa entidade. Mas quando a CERT, ela já nessa época trabalhava com o governo, com a LBA, e tínhamos inclusive um hospital, uma maternidade, muitas das crianças aqui da Cachoeira, mais de 2.000 nasceram na CERT. Então quem não conhece pouco a história da instituição, ela está ligada umbilicalmente à Cachoeira do Bom Jesus, numa época que a terra aqui era de pescadores, e a CERT foi o grande braço de ajuda a esta comunidade. Então esse nome era o nosso nome CERT, a origem dela, Sociedade Espírita Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço. Em 68, em virtude de convênios que tínhamos com Brasília, algum burocrata de lá disse que a Brasília daria dinheiro, mas só para trabalhadores da terra, e não do espaço. Evidentemente que isso era uma época de burocratas que hoje até seria... Mas na época, a entidade precisava de dinheiro e receber. Antes de querer discutir com Brasília, e isso demandar anos, a entidade colocou o nome Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e Educação. Isso até, eu sou de família ligada à instituição, desde pequeno, e sempre pensei em voltar a esse nome, mas ele já é um nome já bem definido dentro da sociedade, né? E também traz aquilo que a CERT busca mesmo, ser recuperação, trabalho e educação. Porque nós sabemos que esta casa,
A CERP, ela tem um trabalho muito grande de recuperação. E não são dos irmãos que vêm nos procurar, não. São dos próprios trabalhadores dessa casa, dos sertianos. Por várias mensagens que recebemos, sabemos que falhamos em vidas pretéritas. E estamos aqui buscando a nossa própria recuperação. Por isso, acima de tudo, todo sertiano vê que é grato pelo trabalho que ele pode exercer aqui nesta casa. Quando nós falamos dos trabalhadores, há um carinho muito grande, portanto, todos nós, desses irmãos, esses queridos irmãos que estão aqui e que nos buscam. Diante disso, eu busquei um livro que fala um pouquinho sobre essa história na seara do bem, né? Nos bastidores de uma reunião espírita, de Antônio Carlos Tonini, o espírito, e psicografada por Luiz Antônio Ferraz. Além disso, trouxe aqui, vão trazer também a questão do Evangelho, livro dos Espíritos. Vou falar também do livro de André Luiz, No Mundo Maior. Fala um pouquinho, trazendo alguns aspectos sobre homeopatia, espiritismo, terapêutica da prece, de Tales Oliveira. Também fala um pouquinho sobre terapia dos passes, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Para a gente conversar, o tema é grande e eu vou tentar desenvolvê-lo com vocês. Então, a nossa história começa, Tonini era o nosso espírito que se manifesta, era um trabalhador como eu, como a nossa irmã, num centro espírita, já desencarnado. E lá na colônia espiritual, ele vem com um orientador para a Terra, para fazer um estudo dentro de um centro espírita. E ver como é que se trabalhava, pelo lado espiritual, o trabalho na casa espírita. Já que ele, como nós aqui, trabalhamos corporalmente, né? De forma física. Mas como é que é esse trabalho espiritual? Como a casa, como esses espíritos buscam nos ajudar? Ou na realidade, como eles buscam para que a gente não atrapalhe muito o trabalho da espiritualidade, né, Toninho? Então a gente muitas vezes vê que Toninho inicia aqui, abre a casa mais cedo e tal, e pensa que o Toninho é a primeira pessoa que está trazendo aqui da casa. Mas a espiritualidade muito antes vem para casa para fazer todo um trabalho que nós vamos agora conversar. Então, eu vou tomar água porque como eu estou... Então o Tonini está volitando e vindo de uma colônia, junto com o seu orientador, ou seja, volitando, voando. No livro Missionários da Luz, nos fala, capítulo 4, já toquei, peraí. Nos fala sobre volitação no mundo maior. A volitação, ou volição, depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Mas os voos altíssimos da alma só são possíveis quando se alinha ao amor. Ou seja, todos os espíritos que nós desencarnamos, mesmo aqueles perversos, muitas vezes conseguem volitar, voar. A maioria deles não consegue. Fica como nós andando, mas pela inteligência eles conseguem. Mas só os voos maiores, só os voos para uma colônia, para a esfera, são apenas aqueles espíritos que têm o seu perispírito mais quintessenciado, mais ligados ao amor. Vocês devem ter já ouvido falar em alguns livros, como o de André Luiz, na espiritualidade, lá no umbral, André Luiz e outros espíritos andando no lado do umbral, e os espíritos do umbral não conseguem percebê-lo. Ele está aqui, mas eles não conseguem, outros espíritos não conseguem percebê-lo. Por quê? Exatamente pela faixa vibracional. Pela densidade do perispírito. E quando o André Luiz quer aparecer para a pessoa, o espírito mais de luz quer aparecer, ele busca no ambiente, as energias do ambiente, para adensar o seu perispírito e poder ser percebido. Então,
essa atuação da espiritualidade, na volição, se a gente quer, quando desencarnar, ter a volição, uma coisa é a inteligência, a capacidade de entendimento, mas outra, a nossa condição moral, a nossa condição de buscar nos melhorar. Vamos lembrar, meus irmãos, já falei aqui algumas vezes, que quando nós morremos, nós levamos o paletó, nós levamos o óculos, nós levamos a raiva que temos? Sim. Nós levamos a angústia que temos? Sim. Então, nós levamos as amizades que temos? Sim. Nós levamos os amores que construímos? Sim. Então, é preferível, se a gente tem no nosso coração sentimentos ainda ruins contra alguém, de eliminá-lo. Porque isso não faz mal mais à pessoa, mais ainda a nós mesmos. Para uma autoproteção, para uma autocura, para uma auto-melhora, para que a gente possa fazer isso. Muito bem, então ele chega, quando ele está chegando no centro espírita, ali na porta que vocês adentrar, ele vê uma luz muito grande, e ele pergunta ao orientador, que luz é esta? Parece um portal. E o orientador diz, não, você vai logo em seguida, logo você vai saber e entender o que significa essa luz. Então eles entram pela porta e são recepcionados por Joel, que é o coordenador dos trabalhos no centro espírita, do lado espiritual. Joel abraça o coordenador, já o conhecia, ele apresenta o Tonini e Joel indica a Marcos para que acompanhe o Toninho para mostrar ao centro espírita os trabalhos. Mas antes, ele busca reunir no salão todos os trabalhadores da casa, onde vai ser desenvolvidos os trabalhos daquela noite, para fazer uma prece. Fazer uma prece. Por que ele precisa fazer uma prece? Já não são espíritos? Já não tem a proteção? Para que precisa dessa prece? É uma rede, meus irmãos. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos, nós fazemos uma prece. Pedindo para quem? Para esses irmãos, nossos trabalhadores, para nos ajudar, nos intuir, nos proteger. Para que algum problema que aconteça, possamos ter luminiscência para poder solucionar, resolver. Da mesma forma, o problema que vem para mim, que eu tenho alguma dificuldade, eles mostram nos ajudar, eles também podem ter essas dificuldades. E também vão ser intuídos pela espiritualidade superior. Então é uma rede de interligação. Todas as áreas são protegidas. Sempre há uma ligação, uma rede de amor. Como muitas vezes também existe a rede do mal. Mas muito mais forte, muito mais célere, muito mais rápida, muito mais acionada, sem dúvida nenhuma, a rede de amor. Então ele começa a fazer as preces, junto com todos, e flocos, como se fossem flocos de neve, começam a cair em todo o ambiente. Retirando a questão dos miasmas de dor, de sofrimento, que eventualmente estejam no centro espírita. Mas tem miasma de dor e sofrimento dentro do centro espírita? Tem. Muitos dos irmãos não estão muitas vezes angustiados e vêm para cá, com problemas de saúde e vêm para cá, como eu, inclusive, um pouquinho, de saúde. Esses miasmas ficam muitas vezes impregnados neste ambiente. A espiritualidade busca fazer esta limpeza. Olha o trabalho. E esses flocos de neve vão limpando todo o nosso ambiente. E as pessoas que vão adentrando vão recebendo essas energias. Basta nós estarmos aptos para querer recebê-la. Então é feita essa limpeza no ambiente, né? E depois cada um vai para os seus lugares para o trabalho. E Marcos acompanha o Tonini, enquanto que o orientador conversa com o mentor de Tonini, para conhecer um pouco o ambiente. Então ele vem até o auditório, onde é feito as palestras, e ele começa a ver, o Marcos começa a lhe mostrar, para a preparação dos trabalhos da casa, que tem também ali algumas questões de segurança. Ele começa a observar equipamentos de segurança. E aí ele diz, mas que equipamento, que objeto é esse
Aí ele diz que são objetos que são necessários muitas vezes utilizados para eventualmente um espírito que está perturbado querer prejudicar alguém ou surtar e eles puderem com esse mecanismo dar sono ao espírito para ele poder então ser encaminhado. Mas Toninho pergunta, mas por que então deixam esse espírito adentrar ao centro espírita, não os proíbe a entrarem? Porque muitas vezes a espiritualidade quer que eles entrem para um tratamento, uma busca de ajuda, e ficam na sua observação cuidando. Especialmente quando nós temos uma reunião mediúnica, por exemplo. Quando se tem uma reunião mediúnica, muitos desses espíritos são levados, mas com vigilância. Existe uma vigilância, para que ele não haja uma perturbação do ambiente. Então tudo é feito com regra, com disciplina. E há toda uma preocupação da espiritualidade para que isso se dê de forma mais adequada possível. E, portanto, nós, trabalhadores, temos que ter essa segurança. Quando um irmão, eventualmente, aqui se manifesta espiritualmente, há uma necessidade de dar uma conversação. Mas tem que entender que não é só a nossa ação, também tem no mundo espiritual. Tirar o irmão, afastá-lo, até acordá-lo, para que ele se desligue do espírito. E fazer os encaminhamentos, a prece, o trabalho que deve ser feito dentro da casa espírita, com tranquilidade, com a máxima tranquilidade. E aí, ele também vai ver que nesse ambiente também existe uma preparação, né, dentro da própria casa, para o começo da palestra. No começo da palestra, verifica que o ambiente está tranquilo, às vezes tem uma música. Para que isso? Pergunta Toninho. Isso serve para que as pessoas vão adentrando a casa espírita. Quando adentrarem na casa, já começam a receber esses floquinhos de neve. Recebem essas energias que vão lhe colocando mais condições para que eles possam estar recepcionados nessa energia positiva que o ambiente lhes fornece. Depois eles saem de volta porque o centro espírita vai ser aberto. Vai ser aberto pelo nosso querido Toninho. Na porta lá, vai abrir aquela porta. E aí começam a adentrar as pessoas que vão vir assistir a palestra e também alguns espíritos. Só que alguns não conseguem entrar. Então ele começa a perceber que aquilo, na realidade, aquela energia é uma de frequência, só tem uma frequência quem pode entrar ou quem não pode entrar. Não tem lá um segurança que tu pode entrar, tu não está liberado. Então, a própria frequência dá. Só que tem casos que ele entenda, não, mas esse irmão precisa entrar, mesmo que não tenha frequência. Porque é exatamente naqueles casos que a espiritualidade quer que esse irmão entre. Por mais diversos motivos, a palestra, o próprio ambiente, a preparação junto com o irmão, ou por um grupo de trabalho mediúnico, um trabalho que vai ser feito, etc. Então tem sempre pelas razões, e não por acaso, não por uma ação de improviso da espiritualidade. Aí Toninho volta ao próprio local e verifica que estão montando uma tela atrás de onde o palestrante vai fazer sua palestra. E não é percebida pela nós encarnados, mas essa tela começa a se formar. E Toninho pergunta, para que essa tela? Essa tela ela é utilizada para que quando o palestrante vir falar, por exemplo, uma passagem bíblica, essa passagem bíblica eles buscam no arquivo da espiritualidade e passam essa passagem. Algum tempo atrás, até a nossa querida Elaine fez uma palestra sobre Maria. Lembra, Elaine? Quando Maria estava morrendo e Jesus vem ao encontro de Maria. Aquela cena que só da irmã ter lido emocionou a todos nós. Agora, imagina a irmã falando e as pessoas observando a cena. Olha o grau de força, né, energética que isso transmite a todos esses nossos queridos irmãos. Porque na nossa casa espírita, meus irmãos, outro aspecto interessante. E os espíritos que estão aqui assistindo a palestra? Estão aonde? Será que eu sentei no colo de um deles? Não.
Então, é feito geralmente no mezanino, ou seja, acima aqui do ambiente, onde esses espíritos onde ficam, né? Como não fosse um mezanino. E lotado, porque a espiritualidade busca e aproveita esses momentos, exatamente para receber essas energias que os irmãos já estão recebendo. Para receber, dar tratamento a tantos e tantos irmãos necessitados. E precisam muitas vezes até das nossas energias que estamos aqui, nós mesmos. Eu, Alexandre? Eu. Nós. Se nós estamos bem conosco mesmo, se nós estamos tranquilos, o que significa? Nós estamos num ambiente bom e estamos tranquilos. A espiritualidade pode buscar nossas energias para ajudar aqueles irmãos necessitados que precisam ainda de uma energia material. Mas então vão ficar com menos energia? Alguém conhece a prece de São Francisco? É dando? É dando que se recebe. Né? Quantas vezes a gente ajuda alguém, quem é que fica mais alegre? Aquela pessoa que foi ajudada ou nós que ajudamos? Porque a gente tem aquele sentimento quando a gente ajuda alguém desinteressadamente, a gente se sente bem. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa positiva para alguém. Independentemente da pessoa vai agradecer ou não vai agradecer, porque a questão que está é a minha intenção, a minha vontade de ajudar. Então, nós vamos verificar também, e o irmão verifica também, que existia um outro aparelho que era usado no livro das pessoas que escreviam o nome de irmãos para irradiação. E eles pegavam esse mecanismo e colocavam no livro, né? E viam aqueles irmãos que eles precisavam imediatamente fazer ajuda. E já faziam os encaminhamentos de ajuda. Então, ele me pergunta assim, os demais que estavam no livro. Após todo o trabalho no centro espírita, antes de voltarem aos seus lugares, eles iam visitar essas pessoas. Ou seja, o trabalho ainda continua. Iniciam antes de nós e depois de nós, ainda vão continuar no trabalho de dedicação. E quem são esses espíritos trabalhadores, nossos queridos irmãos que estão aqui nos ajudando? São espíritos, são santos, espíritos com asa? Não. São espíritos como nós. Irmãos ainda também necessitados, que estão trabalhando com Jesus para a sua própria melhora. Por isso que muitas vezes nós, irmãos aqui, isso seria uma alegria para mim, quando desencarnar, poder também aproveitar um trabalho dentro do centro espírita, vendo do outro lado. Por evidente, não vou ser o presidente dos trabalhos, vou ser talvez o mais humilde dos trabalhadores da casa, nesse momento. Mas vou trabalhar com alegria e com amor, porque esse é o trabalho nosso, é o nosso crescimento espiritual. Todos os trabalhadores espirituais que estão aqui neste momento nos ajudando, buscam entregar-se, ajudando o irmão e sendo ajudado, contribuindo e recebendo as benesses. E vai começar a palestra. Vai começar a palestra. E nessa palestra está lá o irmão, e muitas vezes o nosso mentor se liga ao palestrante. Para quê? Para dizer o que eu tenho que falar? Não. Eu tenho que ter estudado. É uma passagem interessante do Divaldo, que ele fala que chegou para fazer a palestra, era muito novo, mas já era conhecido como um grande orador, mas ainda estava mais adstrito ali à Bahia. E ele foi para Alagoas fazer uma palestra. E o dirigente da casa falou do Divaldo, que o Divaldo é um grande palestrante, um novo palestrante espírita e tal. E o Divaldo olha e vê lá como o Toninho está ali, o mentor dele sorrindo para o Divaldo. Aí Divaldo, bom, estou tranquilo, está meu mentor aqui, vai passar para mim toda a minha fala. Aí o Divaldo rindo para o mentor rindo para o Divaldo. Aí a direção, o irmão Divaldo, pode falar. Aí o Divaldo vai, olha, e o mentor rindo para o Divaldo. E o Divaldo não vai falar nada assim, né, mentalmente, né? E o mentor disse, não vai falar nada. Aí o Divaldo, que tinha preparado alguma coisa, começa a falar, gaguejava. Ele disse, meu Deus, foi a maior vergonha da vida dele. Né? O grande orador, o espírito baiano, foi uma desgraça da máxima. E aí o mentor depois diz para ele que ele tem a responsabilidade de estudo. Ele tem a responsabilidade da educação, de coisas. A espiritualidade pode ajudá-lo e vai ajudá-lo,
sempre quanto necessário. Mas cabe a ele a responsabilidade. Então, o palestrante tem essa responsabilidade do estudo, porque as palavras que nós estamos trazendo aqui aos irmãos não é uma palavra do Alexandre, é uma palavra da doutrina espírita. É claro que muitas vezes a gente percebe no ambiente coisas que eu devo falar mais, coisas que eu devo falar menos por causa do ambiente, das pessoas que eu estou conversando. Se eu estou com pessoas mais conhecimento espírita mais profundo, eu vou adentrar em assuntos mais profundos. Né? Mas como é uma questão mais doutrinária, mais evangélica, questões mais simples, mas que sejam palatáveis do nosso entendimento. Então, muitas vezes nós, e até às vezes no momento, eu sinto que alguma pessoa está precisando de uma palavra mais para esse lado ou para aquele outro. E muitas vezes isso ajuda a espiritualidade a gente poder perceber. Mas falei do palestrante. Vamos falar de quem nos assiste. Vocês. Então, nessa passagem, nós vamos verificar que nós tínhamos uma senhora, uma mocinha, que estava assistindo a palestra, uma palestra evangélica, e ela começa a pensar, a lembrar, que de manhã cedo ela saiu de casa e foi meio ríspida com a sua mãe. E ela já se compromete, escutando o palestrante, de quando eu voltar, vou conversar com a minha mãe, vou pedir desculpa. Ou seja, a palestra e o ambiente já favorecendo ao quê? A uma reflexão nossa. Olha a importância da palestra. Mas, Alexandre, às vezes tem palestrante que tu nem aguenta mais de tanta fala. Né? Às vezes o cara é ruim mesmo. Só que, em toda a palestra, traz para nós, se a gente tem um pouco de vontade, questões que possam nos ajudar. Falas que possam ser importantes para o nosso crescimento. Então, se nós tivermos um pouquinho de esforço, nós vamos muitas vezes receber deste irmão a informação que muitas vezes necessita para a nossa modificação, porque o objetivo da doutrina espírita não é você vir aqui e estar resolvendo os problemas de vocês. É para vocês virem aqui e buscar uma autorreflexão, uma mudança pessoal, para assim a vida mudar. Porque se vocês continuam fazendo as mesmas coisas, vão ter os mesmos, o quê? Resultados. Então tem um outro senhor que estava preocupado com os boletos para pagar. Chegou já no centro espírita, preocupado com a situação e tal, e senta. Ele está aproveitando o ambiente, então ele perde a palestra, esse ambiente. Perde muitas vezes esse flocos de neve, dessas energias que estamos recebendo. Mas, quando ele vai para a sala do passe, neste ambiente, ele se concentra, muitas vezes nós vamos ver isso, e ele recebe as energias que muitas vezes necessita. Mas ele perdeu, em grande parte, muitas das oportunidades dessa própria melhora. E aí, Alexandre, ele saindo do passe, ele já está tranquilo? Não. O passe vai dar para ele as energias necessárias que ele precisa. Só que vai depender dele a manutenção ou não dessas energias. Mas ele perde, em virtude dessa questão de preocupação das suas questões de não estar prestando atenção, várias ações da espiritualidade que poderiam estar preparando ele para a sua própria melhora. Também se vê uma outra senhora com uma nuvenzinha, bem daquelas pretinhas, na cabeça assim. E aí se percebe, Tonini, que é uma angústia muito grande dessa senhora, um sentimento muitas vezes de raiva contra algumas injustiças que ela entendia feito contra ela. E aqui ela mantinha o coração machucado. E sentia já fisicamente dor no tórax. Então, o Espírito diz que essa dor era proveniente desses sentimentos dela, que tinham efeitos psicossomáticos no próprio organismo. Que, como ela ainda não estava, ainda mantinha essa questão no ambiente, não se deixava levar o ambiente, ainda eles não conseguiam ajudá-la. Mas que quando ela entrasse na sala de passe, iria haver uma atuação mais forte da espiritualidade
para que ela possa receber o benefício que ela precisa. Mas, ao sair, se ela focalizar e mentalizar a sua angústia, a sua raiva, o seu sentimento, aquilo tudo vai voltar. Então vamos percebendo, há uma necessidade desta mudança. Nossa. Por outro lado, também tinha um trabalhador da casa espírita, que estava meio que quase cochilando. E aí Tonini observa que na realidade é um trabalhador dedicado, que trabalhou durante o dia inteiro, chegou no centro espírita, já cansado, se harmonizando dentro do ambiente, e pelas energias que o ambiente trazia, aqueles flocozinhos de neve caindo, ele deixou o seu corpo, envolver-se a essas energias salutares. E o seu espírito, muito possivelmente, se ele está mais ligado nesse sentido, pode até aproveitar, porque o corpo pode descansar, mas o espírito continua ativo e pode ser beneficiado. Existia outro também, que eles perceberam, que piscava. Piscava por quê? Porque ele observava o que o palestrante falava, mas estava preocupado com outras coisas. Ele não conseguia se concentrar. Não tinha um esforço pessoal de concentração. Porque nós vamos verificar muitas vezes que uma palestra que dure mais de 30 minutos, pessoas já começam, ou matam o palestrante, ou começam a se desesperar, se escabelar, porque não aguentam mais a fala do homem. Então começam a pensar em tudo, porque nós temos dificuldade muitas vezes de manter uma mente por mais de 10 minutos. Mas esse esforço é necessário para que a gente possa, primeiro, apreender aquilo que está sendo falado, e segundo, para poder aproveitar este ambiente. Existia uma terceira pessoa também que já até dormia profundamente. E aí ele percebia que saía uma energia até fora do centro espírita. E aí ele percebeu que estava sendo ligado junto a um espírito que o obsediava. Mas como é que esse espírito consegue? Pela forma hipnótica. Ambos estão muito ligados. Mas, quando for entrar na sala do passe, isso vai ser desligado. Essa energia vai ser desligada e ele vai ser tratado. Agora, quando ele sair na porta, quem que vai estar lá? Quem vai estar lá? O parceirozinho. E ele vai junto com ele? Depende dele. Depende da mudança dele. Claro que ele vai dizer, vamos pro bar, vamos tomar mais uma cachaça, agora é a hora. Vai depender dele querer ir tomar uma cachaça ou ir para casa. Então, tudo está dentro das nossas ações. E tem também o nosso chamado querido, o Papa Passe, Que chega, a gente está terminando já, chega a pessoa. Isso é comum, muitos de nós sabemos. Às vezes por um atraso, por algum problema, ou porque realmente quer aproveitar o passe, a energia do passe. Ela é importante? É. Mas como disse aos irmãos, a ambientação, a nossa preparação, a nossa disciplina, olha os espíritos, antes de começar o centro espírita, todos estão ali trabalhando. Se nós queremos esse trabalho, nós temos que fazer a nossa mudança. E o passe? E a sala do passe? Tonino, antes de começar todos os trabalhos, foi visitá-la. E lá encontrou dois espíritos levando duas ânforas, duas coisas de barro, E lá os espíritos, o Marcos lhe disse que tinha essências espirituais da floresta, do local onde tiraram, do mar, do ambiente de flores, etc., para colocar nessas ânforas. Imagina aqui na sete, a área verde que nós temos, como eles podem utilizar esse material. Isso vai ajudar na parte floral do ambiente, e das pessoas que vão ali receber o passe, além da espiritualidade que vai fazer esse trabalho. E Tonini pergunta e a questão do passe, como é que isso se dá? Qual é a qualidade do passista?
O passista é um ser humano maravilhoso, perfeito. Por isso que nós não temos ninguém, né? O passista, segundo André Luiz pergunta, até tem no livro Missionários da Luz, ele pergunta sobre a pessoa do passe, na sala de passe, e sobre o passista. Como é que deveria ser o passista na sala de passe? Aí o espírito de Alexandre esclarece André Luiz. Os missionários de auxílio magnético necessitam ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de si mesmo, acentuado amor a seu semelhante, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Aí André Luiz, olha, vai ser difícil encontrar, né? Pessoas com essas qualidades na sua excelência. Aí André Luiz diz, o Alexandre diz que essas qualidades, elas têm que ter nos espíritos que vão nos dar o passe, a espiritualidade. Esses são irmãos realmente dedicados. Esses são irmãos que nós temos que agradecer estar aqui conosco para querer nos ajudar, porque são dedicados, são missionários. Nós, passistas, segundo o Alexandre, temos também nossas responsabilidades. Temos que, quando adentrar no passe, querer ajudar, ter prazer de ajudar. Quando eu for dar o passe, eu não tenho que olhar assim, espero que não seja o Toninho, pelo amor de Deus, não gosto dele. Ih, lá vem o Toninho, meu Deus, sentou aqui? Ai, Jesus. O passista tem que buscar aquele irmão que chega para sentar ali, dar também a nossa energia, que nós temos energias magnéticas. Assim como a mamãe, né? Pega o seu filho, dá um carinho e a criança parece que dá uma melhorada, por quê? É energia vital, é aquele amor, como aquela pessoa que nos odeia, quando vem, nós, a gente parece, cai até do... É energia. Então essa energia é chamada energia magnética. Então o passista, ele tem que buscar ter essa melhora. O passista tem algumas responsabilidades, buscar o controle da alimentação. Por exemplo, eu não vou vir aqui dar o passe e sair do barzinho e vir aqui dar passe. Porque eu não vou dar dando passe, eu vou dar dando cachaça para aquele que vai estar aqui para nos receber. Então você tem que ter uma responsabilidade. Não vou comer uma feijoada, né? No sábado nós temos aqui no Centro Espírita, né? Não pode ser aquele passista que vai para uma feijoada. Aí vem depois para dar passe. Né? Então, a gente brinca, mas muitas vezes a gente vê as pessoas incorrerem nesses erros, mesmo os espíritas. Né? Então, nós temos que ter essa consciência que nós temos, como palestrante, como eu, que estou aqui fazendo a palestra, tem que ter a responsabilidade de entender que vocês não querem ouvir o que o Alexandre pensa, e sim o que a doutrina tem a nos falar sobre tal assunto. Esse é o aspecto. Quer falar alguma coisa, Toninho? Não. Então, o passe, de uma forma geral, é dessa forma. O passista tem que ter essa responsabilidade. E quem vai receber o passe? Os irmãos que vão receber o passe. Os irmãos que vão receber o passe têm que, ao adentrar lá, buscar, pedir à espiritualidade a sua ajuda. Mas Alexandre, eu queria que minha filha, meu filho, meu cachorro, Esse é um momento pessoal de cada um de nós. De buscar, senhor, mas eu posso falar também, minha esposa está doente? Pode. Mas fundamentalmente é para si. Quando eu tenho um filho que tem um problema, o que eu tenho que fazer? Primeiro, me equilibrar. Porque o roto não ajuda o esfarrapado. Então eu tenho que estar bem para que eu possa ajudar aquele que está mal. Então, quando nós fazemos o atendimento fraterno, nas quarta-feiras, hoje, muitas vezes a pessoa, meu filho está com problema, tal. Calma. Busque a tua melhora. Busque o teu equilíbrio. Porque a partir do momento que você está equilibrado, você vai ser ajudado pela espiritualidade. A espiritualidade vai te ajudar para saber o que tu deve fazer naquele momento oportuno. Olha a importância disso. Olha a compreensão que isso nos dá. E muitas vezes, meus irmãos, a questão da cura que buscamos
dentro da espiritualidade, tem uma passagem no Evangelho, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, que fala sobre exatamente essas energias que nós recebemos, muitas vezes do passe, as energias do alto que nos são oferecidas. Ele diz o seguinte: o poder da fé, de cada um de nós, se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio. O homem que atua sobre o fluido, então nós atuamos sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico junta a ardente fé, então a energia fluídica que está recebendo, a minha fé, dirigida para o bem, opera esses singulares fenômenos de cura, e os tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Se não o curastes, foi porque não tinhas fé, como disse Jesus aos teus apóstolos. Então, quando há uma transmissão da energia, se nós buscamos receber aquilo, como é que é feito o passe? Da minha parte, eu busco abrir para a espiritualidade, para que aquele irmão possa ser beneficiado. Busco também dar de mim, de coração, para que você, meu irmão, receba essas energias de paz, de tranquilidade, de amor. E abrindo isso aí, a espiritualidade jorra por mim e passa pelo meu corpo. E nas minhas mãos, geralmente, eu coloco aqui um centro de força, né, da coronária, para que vá ao corpo inteiro da pessoa. Ah, mas Alexandre, se eu tenho uma dor aqui, ó, por que você já não dá o passe aqui? Porque às vezes a dor daqui não significa que o problema está aqui. Às vezes o problema pode ser do dente que tem efeito em outra área. Então, no coronário ele vai passar por todo o organismo e vai buscar se identificar aonde é o melhor local que precisa, que necessita. Por isso, a preferência é sempre na questão do coronário. E se nós estamos abertos, agora nós temos também, tá aberto. Se eu chego lá, gente, quero saber. Eu acho que isso aqui não vai dar nada, isso aqui dá errado. Vai dar errado, isso aí não serve para nada, não sei o que eu vim fazer aqui. Eu estou trancando. As envias vão vir e elas não vão adentrar. Porque eu não estou apto, eu não quero. Aqui a força, que diz aqui? Quando eu tenho a fé, Deus me ajuda. Peçamos a ajuda, meus irmãos. Ajuda-te. Que o céu te ajudará. Jesus nos fala isso. Queria agradecer fundamentalmente, teria tantas e tantas coisas a falar, mas o tempo já se vai, ao mundo espiritual, aos trabalhadores dessa casa, do mundo espiritual, né? Por tudo que tem nos oferecido, nos ajudado, nesses momentos difíceis que passamos, principalmente na questão da pandemia. Mas em nome da casa do Santo Espírito Irmão Horácio, em nome também dos trabalhadores dessa casa, muito obrigado por tudo que esses irmãos, vocês irmãos, nos fazem no nosso dia a dia. Que assim seja.